Oi pessoal, meu nome é Giovana e aqui no meu canal eu já contei pra vocês em alguns vídeos como foi a minha experiência viajando a trabalho para diversos países diferentes. Eu já contei sobre o Cazaquistão, sobre a Sérvia, sobre a Costa do Marfim e sobre a Polônia. E com essas viagens, algumas pessoas ficaram curiosas para entender um pouquinho mais sobre a minha carreira e sobre o meu trabalho internacional. E por isso eu decidi hoje compartilhar um pouquinho com vocês sobre como é ter uma carreira internacional e o que você precisa fazer para conseguir conquistar uma também. Então eu decidi fazer uma série de vídeos voltados para a carreira. Esse vai ser o primeiro vídeo e nas próximas 5 semanas, mais ou menos, eu vou postar toda semana um vídeo passando alguma dica diferente e passando também um desafio no final para vocês fazerem comigo. Vamos nessa! E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha carreira e quais foram os passos que eu segui para conseguir conquistar uma carreira internacional. Para começar, eu sou formada em Relações Internacionais, que eu cursei na PUC de São Paulo, mas eu posso dizer para vocês que eu fui uma aluna razoável, ok? Nada excepcional. E para ser bem sincera, a faculdade nunca me ajudou em nada. Inclusive, se eu pudesse voltar atrás e se me perguntassem, Giovana, você faria Relações Internacionais de novo? Eu falaria não, com certeza não. Meu curso era muito teórico, nada prático e até hoje eu nunca usei nada do que eu aprendi na faculdade no meu trabalho. Então, o que me ajudou na minha carreira realmente foi a minha força de vontade e essa minha ânsia de começar a construir as coisas do zero o mais rápido possível. Então, desde até antes, quando eu tava na escola, antes de entrar na faculdade e antes mesmo de saber o curso que eu queria, eu comentava pra todos os meus amigos, pra toda a minha família, nossa, assim que eu entrar pra faculdade, eu quero arrumar um estágio no meu primeiro dia. E mesmo que não seja remunerado, eu só quero aprender e trabalhar. Claro que um parênteses aqui, né, é que eu sei que eu fui uma pessoa privilegiada porque nessa época, quando eu tinha 18 anos e estava na faculdade, eu não precisava me preocupar com contas. Então eu sempre contei muito com o apoio psicológico e financeiro dos meus pais. Então é claro que não precisar me preocupar com contas ou ter dinheiro para comer me ajudou muito também, né, foi um facilitador para eu conseguir me focar mais em aprendizado e não em dinheiro. Então, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a procurar na internet alguns empregos, alguns estágios, e eu consegui um estágio numa Câmara de Comércio Internacional. Então, eu não tinha carro nessa época, então eu morava no centro de São Paulo, eu ia lá toda manhã, 6 horas da manhã, pegava um busão até a Zona Sul, demorava mais ou menos 1h30 para chegar lá, trabalhava 4 horas, que era um estágio, saía, pegava mais um busão de 1h30, 2 horas até a PUC, e minha faculdade era no período vespertino, então aí de manhã eu estagiava, à tarde eu ia pra faculdade e aí à noite ainda, depois das 11 horas, se me dava uma vontade, eu ainda ia pra academia. Então assim, realmente eu tinha bastante energia. Hoje eu acho que eu não conseguiria fazer isso. E logo depois eu também consegui um estágio numa empresa de transporte marítimo, onde eu fiquei 3 anos. Nesses 3 anos, 2 desses anos eu fiquei como estagiária e era um estágio job rotation. Então eu rotacionei por todas as áreas da empresa, passando desde o comercial até vendas, então foi uma experiência bem bacana. E aí finalmente, depois de 2 anos como estagiária, eu fui efetivada para uma vaga de assistente comercial, onde eu fiquei mais 1 ano lá. Um ponto importante aqui é que saber o inglês sempre foi muito importante para mim, até para conseguir vagas de estágio. Então essas 2 vagas de estágio eu só consegui porque eu falava minimamente inglês, eu conseguia ler e eu conseguia me comunicar. Eu ainda não era 100% fluente, mas pelo menos o básico eu precisava saber para entender alguns e-mails, para entender algumas comunicações internas da empresa. E o ponto de virada da minha carreira foi quando eu decidi largar tudo para prestar um trainee, né? Como vocês sabem, no Brasil algumas empresas grandes têm um processo anual de trainee, onde milhares de pessoas participam e é sempre muito competitivo. Então eu decidi me aplicar para uma empresa de varejo e eu larguei tudo mesmo para poder me dedicar. E eu lembro que na época muitas pessoas me chamavam de louca, porque pensavam assim, você vai largar tudo, você vai sair de um emprego estável para apostar num lugar que você nem sabe se você vai conseguir a vaga. E aí eu ignorei o que todo mundo falava e realmente sim, eu resolvi me dedicar e eu passei no processo seletivo para esse trainee. E um detalhe que eu sempre fui muito tímida, eu era o tipo de pessoa que eu travava na hora de falar em público. Até na escola eu odiava ter que apresentar coisa, mas era uma coisa assim que eu passava mal, sabe? Do coração palpitar, assim, quando você precisa falar em público, de eu ficar nervosa, suando, tremendo. Então, nas dinâmicas eu não fui a pessoa que mais me destaquei, até porque eu tinha muito medo de falar alguma coisa. Curricularmente falando, talvez eu também não fosse a pessoa que mais me destacava, mas eu tenho certeza que o que me fez ser aprovada nesse processo de trainee foi a minha vontade e o brilho nos olhos. Então eu chegava lá de manhã, mesmo com toda a insegurança do mundo, eu tinha a convicção de que eu podia conseguir aquela vaga, e de fato eu consegui. E nessa empresa de varejo eu aprendi basicamente a base de toda a minha carreira.
Então eu aprendi a lidar com pessoas diferentes, com pessoas de níveis socioeconômicos diferentes. Então eu trabalhei em loja mesmo, em loja de centro. Então eu tinha todo tipo de perfil de clientes lá. Então, e todo tipo de perfil de funcionários também, desde o vendedor até a pessoa que trazia o caminhão com as peças. Então foi muito bacana, porque eu aprendi a viver assim fora da bolha e realmente ter contato com pessoas que passavam por situações que eu, por exemplo, nunca teria passado na minha vida. Então isso me trouxe uma bagagem cultural muito boa, de ter esse entendimento sobre o outro, de ter essa empatia, de entender que o outro não vive na mesma condição que você. Então isso me ajudou muito a crescer como gestora. Então eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a lidar com processos e eu aprendi a ser uma pessoa muito focada em resultados, tá? Que são as 3 principais coisas de um gestor. E essa experiência também, obviamente, eu aprendi a lidar com pressão, né? Imagina milhões de clientes gritando no seu ouvido, já até passei por situações de assalto à mão armada na loja, com mais de 70 funcionários. Então realmente foi uma escola. Até hoje acho que foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha vida. E claro também, né, eu tive chance de ter contato com muitos outros gerentes que foram muita inspiração para mim. E com essa experiência, com essa bagagem, eu consegui migrar da área de varejo e aplicar para uma vaga numa empresa de tecnologia para ser gestora do time de suporte dessa empresa de tecnologia. Aí, uma vez dentro desse mercado de tecnologia, eu consegui aplicar para outras empresas, outras startups de tecnologia, e eu consegui construir a minha carreira dentro dessa área. Então, finalmente, eu fui para uma startup multinacional e eu consegui aplicar para uma vaga que era fora do Brasil. Ou seja, se você for olhar por todo o tempo que eu já trabalhei na minha vida, foram 10 anos de trabalho para conseguir chegar onde eu estou hoje. Eu comecei como estagiária, lá do zero mesmo. Eu nunca tive contato com ninguém importante, nunca foi ninguém que me indicou para as vagas. Foi simplesmente eu indo lá no site das empresas, mandando meu currículo e tentando ser a melhor versão de mim mesma nos processos seletivos. Mesmo com toda a insegurança, mesmo com toda a timidez. Sempre foi o meu trabalho e a minha vontade que guiaram toda a minha carreira. Então eu tô aqui hoje porque há 10 anos atrás eu decidi que eu queria ser focada na minha carreira profissional. Então, resumindo, existem 3 coisas importantes que você precisa saber. E essas 3 coisas vão te guiar durante a sua carreira. E foram essas 3 coisas que me ajudaram a ser o que eu sou hoje. A primeira coisa é, o que você quer? Você realmente já parou para pensar nisso? Você já pegou um caderno, um papel e tentou anotar o que você quer da sua vida? Será que você quer construir uma carreira internacional? Você quer ser pai de família? Você quer ser servidor público, professor? Você quer ser empreendedor? O que você quer? Você já realmente parou para fazer essa reflexão? E aí depois, quando você conseguir descobrir o que você quer, você divide isso em 2 coisas. O que você quer a curto prazo e o que você quer a longo prazo. Então são 2 opções, ou curto prazo ou longo prazo. Não existe um médio prazo. O segundo ponto importante é com quem você vai aprender essas coisas. Então pega aí 2, 3 pessoas principais desse tema que você quer seguir para sua vida e começa a acompanhar elas. Mas assim, não começa a acompanhar mais de 3 pessoas, porque depois, assim, porque as pessoas têm visões muito diferentes, né? Então, por exemplo, pode ser que você queira ser uma nutricionista, certo? E aí ou uma pessoa focada em lifestyle, em perda de peso, e aí você vai começar a procurar pessoas influentes que falam sobre o assunto de perder peso. Então aí uma pessoa pode ser que fale que você vai perder peso fazendo só exercício aeróbio. Então é só fazer esteira, é só correr que você vai perder peso. Outra pessoa vai falar que não, você só vai perder peso fazendo levantamento de peso, exercício de massa muscular. A terceira pessoa vai te indicar uma dieta ketogênica, que você só pode consumir proteína e gordura boa e não pode consumir carboidrato. Então assim, você vê que se você começar a acompanhar muitas pessoas que falam sobre o mesmo assunto, essas pessoas vão convergir. Então procure só 2, 3 pessoas e passe só a seguir o que essas 2 ou 3 pessoas falam. E realmente procure pessoas que saibam do que estão falando. Procure pessoas que realmente tenham conquistas nessa área que você quer conquistar, né? Porque não adianta você perguntar para sua tia, para sua prima, para aquele amigo seu, o que ele acha do assunto. Porque muitas vezes você vai estar perguntando para pessoas que não conquistaram nada na vida, ou estão bem longe de conquistar aquilo que você quer. Então, ou seja, são opiniões vazias. Eles vão te dizer o que eles acham e 90% das vezes isso não vai te servir pra nada. Aí você me pergunta, mas Giovana, e se eu escolher as pessoas erradas? E aí eu te volto a pergunta, é por isso que você precisa realmente saber o que você quer da sua vida. Encontrar pessoas, encontrar mentores que estejam trilhadas, que estejam realmente no mesmo caminho que você quer seguir, que tenham os mesmos valores que você tem. Porque, por exemplo, não adianta nada, né, eu seguir, sei lá, o Flávio Augusto, aquele bilionário empreendedor, dono da Wise Up, se eu quiser ser uma professora, ou se eu quiser seguir uma carreira como servidora pública.
Então, realmente, siga pessoas que sejam condizentes com o que você quer atingir na sua vida. E aí, quando você já sabe o que quer e quando você sabe com quem você quer aprender, quem são as suas pessoas de referência, a terceira coisa importante é você saber qual é o seu limite. Até onde você quer ir? Você está disposto a trabalhar 14 horas por dia? A morar longe dos seus pais, da sua família, a visitar eles só uma vez por ano? Você está disposto a perder feriado, a perder ano novo na praia, para às vezes ter que ficar no escritório trabalhando? Porque foi isso que eu fiz muitos anos da minha vida. Então você tem que pensar também que você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Porque para muitas pessoas, né, muitas pessoas têm filhos já, então a prioridade deles pode ser ficar com a família. E tudo bem, sabe? Cada pessoa tem a sua opinião, a sua ideia e os seus valores próprios. Então é isso uma reflexão que você tem que pensar e fazer também. Então esses são os 3 principais pontos que eu acho importante você refletir para você conquistar a carreira dos seus sonhos. E é isso, tá? Eu sei que não é fácil, a minha ideia desse vídeo não é fazer com que você se compare a mim, até porque, como eu já falei, eu sei que eu tive alguns privilégios na minha vida, com o apoio financeiro dos meus pais, mas a minha ideia com esse vídeo é realmente mostrar que nada é fácil e que você precisa trabalhar, independente do que você escolher. Então você precisa se dedicar e você precisa realmente trabalhar duro. E não é 1 ou 2 anos, às vezes você vai trabalhar 10 anos para conseguir aquilo que você quer, como foi o meu caso. Então, independente do caminho que você percorrer, saiba disso, você precisa se dedicar e você precisa trabalhar duro. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui. No próximo vídeo eu vou postar algumas dicas de como você constrói um currículo voltado para o mercado europeu, então não esquece de acompanhar aqui. É isso. Obrigada e até a próxima!